Sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Mariane Berger. Nesta aula, nós vamos falar sobre plantas de interior, ou seja, são plantas que não necessitam tanto do sol e que podemos cultivar no interior das nossas casas, tornando o ambiente ou aquele canto da casa mais bonito e mais alegre. O que são as plantas de interior? As plantas de interior são plantas que podem ser cultivadas em ambientes internos, como o interior das nossas residências. E as plantas de interior, elas dependem de umidade na quantidade certa, de uma mistura de solo, lembrando que é importante um solo bem adubado para que as plantas se desenvolvam bem e fiquem mais bonitas. E também elas dependem do tamanho do vaso, podendo ser cultivadas desde vasos pequenos até vasos maiores. Já falamos em uma outra aula da planta crisântemo. Aqui vamos falar dela com a finalidade de ser utilizada para fins decorativos. Em alguns países, o crisântemo é de cultivo milenar. Aqui ele já está bem divulgado e é bastante cultivado e fácil de ser encontrado. E é uma planta que dá flor o ano todo. Então é uma boa planta para ser utilizada para decorar o interior das nossas casas, podendo colocar, por exemplo, em cima de uma mesa. Esta é a flor de maio, então é uma flor com todas essas que fornece essas flores que vocês estão vendo. Essa é a maior flor, que tem aí mais ou menos 7, 8 centímetros de tamanho. Então a flor de maio, ela é uma boa planta também para ser utilizada na decoração de um ambiente. Você pode colocar em cima de uma mesa e tornando o ambiente mais bonito. Então essa é mais uma boa planta que podemos utilizar para enfeitar um ambiente. Esta é a planta Fitônia, planta bastante utilizada no terrário. Ela encanta com a beleza das suas folhas. Ela pode ser cultivada em vasos pequenos. É mais uma planta que pode enfeitar uma mesa. Outra planta que podemos utilizar na decoração de um ambiente é a avenca. A avenca, ela é uma planta de fácil cultivo e ela combina com cômodos claros que você tenha na sua casa. Então a avenca, ela não gosta muito de água, então tomem bastante cuidado com o excesso de água. Ela gosta de um solo bastante adubado. Então a avenca fica como uma sugestão, que é mais uma planta que pode ser utilizada na decoração de uma casa. Este é o lírio, uma planta bastante divulgada e conhecida. É uma planta que gosta bastante de sombra, não necessita tanto de sol. É uma planta fácil de ser mantida em vaso. Então também é uma boa planta para decorar um ambiente dentro de casa. Esta é a violeta. É uma planta bastante conhecida, de fácil cultivo. Conforme comentamos em uma outra aula, é uma planta que não necessita tanto do sol. Ela gosta de um ambiente de interior das nossas casas. Você pode colocar a violeta em cima de uma mesa, enfeitando o ambiente. É uma boa planta para cultivo dentro de casa. Mais uma planta que pode ser utilizada para enfeitar uma mesa é o amor perfeito, que tem flor que pode chegar até 10 centímetros de tamanho. A floração do amor perfeito começa no inverno e pode durar até a primavera. É mais uma boa planta para ser cultivada nessa época do ano. Aqui tem mais uma bonita planta que pode enfeitar o interior de uma casa. Trata-se da petúnia do céu noturno ou petúnia do céu estrelado. Esta petúnia recebe este nome por ela lembrar um céu noturno, céu estrelado ou pequena galáxia. Então é mais uma planta que pode ser utilizada na decoração de uma casa. Quem nunca ganhou de presente uma orquídea?
Além de enfeitar o ambiente, ela exige poucos cuidados. Uma orquídea pode ser cultivada à meia luz ou com luz indireta. Então, na sua casa, se você tiver um ambiente com luz indireta, é um bom local para deixar a orquídea. Esta roseira é uma das plantas mais populares, sendo cultivada desde a antiguidade. Possui muitas variedades com flores, na maioria das vezes solitárias, e floresce o ano inteiro, e é cultivada em qualquer estação do ano. Ela gosta de um solo adubado e procurada para muitas ocasiões, como eventos. Ela também serve para enfeitar residências, tornando um local com uma sala mais bonita. Uma das formas de decorar os espaços vazios, como uma parede, é através dos plantios aéreos, como o coquedama, conforme fizemos em uma outra aula. Só para reforçar, coquedama utiliza musgo e não utiliza terra, diferente da maioria dos plantios que fizemos até aqui. Esta planta se chama calanchoe, planta que encanta com suas diversas cores, amarelo, vermelho, rosa, entre outras cores. Aqui a calanchoe está enfeitando uma mesa. É mais uma planta que pode ser utilizada para enfeitar um local, um ambiente. Já comentei sobre esta planta em uma outra aula. Ela se chama hipoeste e encanta com o verde das suas folhas, que alternam de uma cor verde escuro até uma cor verde claro. Esta é mais uma planta que pode ser utilizada na decoração de um ambiente no interior das nossas casas. Outra planta que podemos utilizar na decoração de um ambiente são as begônias. As begônias são plantas ornamentais e com flores atraentes. Elas gostam de solo bastante úmido, você pode regar com frequência e, se possível, protegê-la do sol. Esta planta é bastante conhecida, é a azaleia. É uma planta bastante utilizada no paisagismo, que necessita de um solo bem drenado, uma área com sombra e temperatura amena. É uma planta que encanta com suas flores e de fácil cultivo em vaso, mas uma boa planta para cultivar no interior de uma casa. Estas são as plantas suculentas. Nesta foto, elas estão formando um mini jardim de suculentas, que foi tema de uma das aulas. São plantas que gostam de certa luminosidade, de pouca rega e são plantas de fácil cultivo. Também podem ser utilizadas na decoração de um ambiente. As plantas suculentas e o mini jardim de suculentas, por gostarem de certa luminosidade, como a luz do sol, uma dica é deixá-las próximo a uma janela. Em uma das nossas aulas, aprendemos a construir um terrário com a planta fitônia, que é uma planta de pequeno tamanho. O terrário pode ser utilizado para decorar um ambiente. Nesta foto, ele aparece enfeitando, decorando uma prateleira. Nós vamos falar sobre mais uma planta que podemos utilizar na decoração de um ambiente. Trata-se da astroméria. Ela gosta de um solo fofo, é um ambiente da casa em que tem a luz do sol. Você pode regar com frequência, mas só tomar cuidado para não regar muito. E ela também gosta de um ambiente com ventilação. Então essa é mais uma planta, a astroméria, que podemos utilizar para decorar um ambiente, desde que tenham essas condições dentro de casa. Então, um local onde tenha certa luminosidade do sol é um ambiente com ventilação. Então, se tiver esse ambiente, você pode colocar a astroméria para decorar a casa. Nesta aula, foram apresentadas mais de 10 plantas que podem ser utilizadas na decoração de uma casa. Então, foram apresentadas plantas como crisântemo, begônia, azaleia, entre outras plantas. Não necessariamente você precisa ter todas essas plantas. Você pode ter desde uma planta até 10 plantas ou mais.
não tem um limite. Tudo depende do espaço que você tem na sua casa. Então, nessa aula, foram apresentadas algumas dicas de plantas que podemos utilizar na decoração das nossas casas. Nessa aula, comentamos sobre plantas que podemos cultivar no interior das nossas casas para fins decorativos. Ou seja, são plantas que têm a finalidade de deixar um determinado canto da nossa casa mais bonito. São plantas que têm necessidades diferentes. Então, tem plantas que gostam um pouco mais de sol, outras preferem sombra. Se você tem um canto que não bate sol, o ideal pode ser cultivar uma violeta. Agora, se você tem um canto que tenha certa luminosidade de sol, você pode cultivar, por exemplo, o mini jardim de suculentas que fizemos em uma das nossas aulas. Também falamos sobre formas de ocupar os espaços vazios nas paredes, como através dos plantios aéreos, que é o coquedama, que fizemos também em uma das nossas aulas. Espero que vocês aproveitem e curtam bastante as plantas que comentamos nesta aula. Abraços e até uma próxima aula.